ter tua essência, Senhor, é saber exalar teu poder. Que sentido aonde eu for, ser desperta aos prazeres do ser de luz, ser de alma, bom perfume de Cristo eu sou. Ser de luz, ser que acalma, que conduz ao caminho do amor. Saber te servir, meu Senhor, é levar a verdade capaz de viver teu evangelho de luz nas esferas de guerra e de paz. Ser de luz, ser de alma, bom perfume de Cristo eu sou. Ser de luz, ser que acalma, que conduz ao caminho do amor, que contém um cheiro de vida, que contém um cheiro de amor. Traz vitória ao ser que combate e que vive em teu nome, Senhor. Ser de luz, ser de alma, bom perfume de Cristo eu sou. Ser de luz, ser que acalma, que conduz ao caminho do amor. Ser de luz, ser de alma, bom perfume de Cristo eu sou. Ser de luz, ser que acalma, que conduz ao caminho do amor. Bom perfume de Cristo eu sou. Oremos. Não há dúvidas que vivemos na Terra um período profundamente perturbador, desalentador. As dificuldades estão em todos os cantos do mundo. O nosso planeta está em reforma, em busca da mudança para melhor. Estamos encerrando o período de provas e expiações para iniciarmos o de regeneração. E quem, ao reformar sua moradia, não passa por um período de caos? Então, irmãos, quando enfrentarmos situações difíceis, nos empenhemos em modificá-las, nos esforçando em semear paz e equilíbrio. Quando fizermos ao próximo conforme gostaríamos que nos fizessem, a fraternidade se instalará ao nosso redor. Quando nos transformarmos em pessoas moralizadas, qualquer corrupção terminará. Quando valorizarmos a natureza, ela nos responderá com mais equilíbrio, flores, frutos. Conforme a nossa transformação moral e ética, estaremos contribuindo para que a reforma e mudança na Terra se faça mais rapidamente. Busquemos, então, compreender as dificuldades presentes como necessidades passageiras. E assim, quando a reforma da Terra se efetivar, teremos a satisfação de usufruir da nossa morada e continuaremos na construção do amor, da paz e da alegria. Que assim seja. Bom dia, meus irmãos. A leitura do nosso Evangelho está em Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição,
mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que assim seja. Eu vou ler aqui uma poesia no livro Parnaso de Além Túmulo, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo poeta Cruz e Souza, que é intitulada Ansiedade. Ansiedade. Todo esse anseio que tortura o peito, estrangulando a voz, exausta e rouca, que em cada canto estruge e em cada boca faz o soluço do ideal desfeito. A ansiedade fatal, de que se touca a alma do homem mau e do perfeito, sobe da terra pelo espaço eleito, numa imensa espiral estranha e louca, formando a rede eterna e incompreendida das ilusões, dos risos, das quimeras, das dores e da lágrima incontida. Essa ansiedade é a mão de Deus nas eras, sustentando o fulgor da luz da vida no turbilhão de todas as esferas. Quantas surpresas, não? Nessa poesia. A ansiedade, está dizendo aqui, a mão de Deus nas eras, sustentando o fulgor da luz da vida, um turbilhão de todas as esferas. Bom, muitos têm tentado compreender, né, a questão da ansiedade e da angústia. Muitos conseguem, muitas das vezes, caracterizá-la ou mostrar, através dos sintomas, dar o nome de ansiedade, de angústia. Mas é isso. A angústia é uma mistura de sentimentos, são emoções não muito agradáveis e, portanto, nos tira a paz, a tranquilidade, nos tira a vontade, muitas das vezes, né, de compreender essas emoções, das quais passamos, porque em dados momentos de nossa vida, nós vamos precisar de aceitar a mão de Deus através das angústias, da ansiedade, porque assim é essa destra do Senhor que nos faz parar, porque a dor e o sofrimento é ela que faz com que as pessoas busquem a luz na sua vida. Então, nós podemos compreender que a angústia, ela é proveniente, né? Ela é proveniente de algumas resistências da nossa forma de agir e de pensar. O salmista Asaf, no Salmo 77, na Bíblia Almeida Corrigida, e na outra Bíblia, que é a Sagrada, essa aqui, a catequética popular, ela está no Salmo 76. Então, o que nós vamos ler sobre a angústia que o salmista Asaf propõe ali neste momento para nos mostrar que esse sentimento é muitas das vezes contrário àquilo que pensamos. Então ele diz assim: a Deus levanto a minha voz e grito, a Deus ergo a minha voz e ele me ouve. No dia da angústia eu procuro pelo Senhor.
À noite, estendo a mão sem descanso, e minha alma recusa consolo. Nesses 3 primeiros versos, né, nós podemos perceber que a Deus levanto a minha voz e grito. Por que será que Asaf precisa gritar para chamar Deus? Será que ele pensa que Deus está longe dele e não pode ouvir? Por que então ele diz que no dia da angústia eu procuro pelo Senhor? Será que Asaf procura Deus apenas no dia de seu sofrimento, das suas angústias? E ele ainda reflete e diz assim: à noite estendo a mão sem descanso, e minha alma recusa consolo. Já pensamos ou passamos por um momento desta natureza, onde, na maioria das vezes, recusamos o consolo divino para nos amparar a dor que sentimos, ou para que pudesse estar apoiado, né, como um ombro amigo, à presença de Deus em nossa angústia, na nossa vida. Mas se Asaf, se ele recusa o consolo divino, como será que ele pensa que vai conseguir sair dessa dor e desse sofrimento? E por que será que Asaf pensa que Deus está tão distante dele que é preciso que ele grite? E ele diz: lembro-me de Deus e fico gemendo. Então, o que a gente pode perceber nesta leitura, né? nesse versículo? Medito e sinto-me desfalecer. Então ele lembra de Deus e geme. E ele medita, ele pensa em Deus, mas ele sente-se que ele desfalece. Suas forças se esvaem. Bastante distante dele, e ele percebe que cada vez mais, recusando o consolo de Deus, ele sente, na confusão da sua mente conturbada, que Deus está recusando a presença dele, a dor dele. Faz sentido isso para nós, irmãos? Será que nós somos parecidos com Asaf? Ele diz: tu me seguras as pálpebras dos olhos, fico agitado e nem posso falar. Penso nos dias de outrora, recordo os anos longínquos, de noite reflito em meu coração, fico meditando e me pergunto: o Senhor vai rejeitar-nos para sempre? Porque Asaf, a impressão que eu tenho é que ele está culpando a Deus pela sua angústia e pela sua dor. Será que nós já fizemos isso e já agimos dessa forma como Asaf? Que primeiro é preciso gritar, sair do seu equilíbrio, como foi falado na oração, para chamar a Deus, para que Deus possa ouvi-lo e consolá-lo. E ele mesmo diz que ele rejeita o consolo divino. Nós precisamos parar para observar se nós temos sido essa pessoa, né? Certa vez, uma pessoa conversando comigo e me falava a respeito do seu casamento, dizia que orava incessantemente pedindo equilíbrio e fortalecimento para o seu casamento, para a sua família. E eu disse: é isso mesmo que você tem que fazer. Continue orando, continue a pedir, é importante, converse com Deus. Tenha Ele como seu grande amigo, seu consolador. Ele poderá te ajudar. E no final da conversa, ela me disse assim:
mas, ao mesmo tempo, eu tenho muita vontade de desfazer o meu relacionamento, o meu casamento. E aí, então, eu fiquei sem palavras, porque eu percebi o porquê que esta pessoa ainda se mantinha em angústia. Porque ela estava com sentimentos dúbios. E não há oração que possa ajudar ou fortalecer o ser humano que se encontra duvidoso. Deus nos deu o livre-arbítrio e a inteligência para pensarmos. E nós precisamos compreender que o coração e a mente precisam estar andando juntos. O pensamento com um sentimento e o coração com uma outra intenção. O pensamento querendo uma coisa e o coração intencionado com outras coisas. Nesse momento ocorre exatamente um silêncio da espiritualidade em nossas vidas. E isso acontece exatamente aqui com Asaf. Ele, ao mesmo tempo que rogava súplicas ao Senhor, ele também rejeitava o consolo do Senhor. E ele diz assim: tu me seguras as pálpebras dos olhos, fico agitado e nem posso falar. Nesse contexto, quando ele diz que tu seguras as pálpebras dos meus olhos, é como se Deus estivesse impedindo ele de descansar, de dormir. Mas por que Asaf responsabiliza Deus pela sua insônia, pela sua dificuldade de estar tranquilo? E ele continua: de noite reflito no meu coração. Fico meditando e me pergunto: o Senhor vai rejeitar-nos para sempre? Então Asaf, ele estava vivenciando ali um momento de angústia e também de cobrança indevida a Deus. Porque ele estava necessitado de um amparo, mas como ele também rejeitou, ele achava que Deus estava distante dele e não o ouvia. Então ele achou aqui que Deus... Será que Deus está me rejeitando para sempre? Então ele começou a construir uma conversa com Deus ali, responsabilizando o nosso Pai pelas angústias e as dores. E nós já sabemos que toda a sua angústia, toda a sua ansiedade, a nossa dor, a nossa ansiedade, são construídas e criadas pelos nossos próprios atos, pela nossa liberdade de agir, de pensar, de sentir. Deus não é o responsável, Ele nos entregou tudo isso aqui, para que a gente possa fazer um bom uso. Mas nós ainda temos cobrado a Deus, será que nós somos iguais a Asaf? E ele diz aqui: nunca mais será favorável a nós? Então ele fica questionando a Deus, porque Deus não chegou até ele, ou chegou, mas ele não viu, porque ele estava tumultuado, ele estava com a sua mente completamente tumultuada das suas revoltas, suas mágoas, suas tristezas, seus sofrimentos de toda a natureza, que a gente possa, imaginar neste momento. A partir dessas dores, ele começa a rejeitar o consolo de Deus e criando um abismo dentro dele com Deus. E ele continua: a sua promessa de proteção acabou? Ele fala: será que Deus se esqueceu da sua bondade? Fechou-se as entranhas com a sua ira? E ele começa a colocar sentimentos maldosos, dolorosos de Deus para conosco, para com ele. E ele começou a construir essa revolta, essa mágoa entre ele e Deus, criando esse momento de separação. Como é que ele poderia receber ajuda? Como ele poderia receber
ou melhor, como ele poderia ver ou sentir a presença da benfeitoria espiritual ali ao teu lado? Porque Deus, quando nós nos dedicamos a uma transformação, ele envia até os seus anjos para nos auxiliar. E Asaf continua dizendo, será que Deus se esqueceu de sua bondade? E eu digo, este é o meu mal, a destra do Altíssimo mudou. Ou seja, ele quis dizer que Deus tirou a sua mão de cima da sua cabeça. E ele diz, este é o meu mal, este é o meu sofrimento do momento. Ele construiu um sofrimento para ele, responsabilizando Deus pelas suas dores, suas desventuras. É possível que nós, em algum momento de nossas vidas, tenhamos também responsabilizado e culpado a Deus pelas nossas tristezas, nossos sofrimentos, nossos maus passos. E aí, então ele continua, lembro-me das proezas do Senhor, recordo das tuas maravilhas de outrora, medito tuas obras todas. Ele quer dizer o quê? Que Deus é passado, porque ele começa a chamar a sua atenção, meditando no passado, nas coisas que Deus fez e que não faz mais, por ele se sentir ainda dentro do seu próprio abismo. Então ele diz, ó Deus, o teu caminho é santo. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Mostrando às nações a tua força, com teu braço resgata todo o seu povo. O mar te viu, o mar viu e tremeu. As nuvens derramaram suas águas. Então ele começa a fazer uma lembrança de todo o processo que ele vivenciou Deus promover com sua força e seu poder os prodígios de proteção, levando alívio a todo um povo. E ele começou ainda a contar que o mar, que as nuvens obedeciam à sua presença. E onde está o Senhor agora? E eu fiquei pensando, gente, será mesmo que Asaf estava tão aflito que ele entrou nesse misto de emoções, negando a presença de Deus na sua vida? Aí é como se ele estivesse discutindo com Deus, não aceitando que a sua dor e a sua angústia é proveniente de seus próprios atos, que Deus não é responsável por isso. Essa questão de transferência, de responsabilizar o outro, as nossas fraquezas, ainda existe até hoje. E nós precisamos dar uma paradinha para fazer essa observação dos fatos dos quais nós estamos envolvidos na nossa vida diária. Então, nós podemos perceber que, quando consideramos Deus como uma coisa do passado na nossa vida, né? Que ele já não é mais o mesmo, como assim Asaf conta para nós aqui, no seu versículo, né? Como se Deus estivesse realmente muito distante da sua dor. Será que nós estamos sendo justos? Será que nós estamos sendo merecedores realmente de compreendermos o bem que é a oração? Quantas são as vezes que percebemos-nos então orando e de repente cansávamos e não dávamos prosseguimento a esta conversa com Deus, para rogar e agradecer, para bendizê-lo como nosso provedor da vida. A graça divina de sabermos que Deus é o nosso Pai e que nós podemos contar com Ele todo o tempo. Por quê? Muitas das vezes nós camuflamos esta realidade. Me faz lembrar de um processo lá no Jardim do Éden, né? Quando Deus perguntou para Adão, Adão, por que pecou e comeu a fruta, né, proibida? O fruto proibido.
É responsabilidade da esposa que tu me deste, Senhor. Foi ela que me fez pecar. E Deus foi até Eva e perguntou: Eva, filha, por que deu o fruto proibido para o teu esposo comer? Não sabia que não era para fazer alimentar-se daquele fruto? É culpa da serpente, meu pai. Ela me induziu, ela me enganou, ela foi astuciosa comigo. E esse contexto podemos perceber o quanto muitas das vezes necessitamos de um alvo, né? De alguém, um responsável, para que possamos culpar pelas nossas fraquezas. Foi o que Asaf está fazendo, né? Ele começa a tirar Deus da sua vida, fazendo lembrança, ou até tentando, né, no caso aqui, uma ação totalmente desrespeitosa e humilhante, dizendo, o Senhor no passado fez isso e hoje já não quer fazer mais. Deus é completamente onipotente, onisciente. Não tem como a gente pensar nada daquilo que não é realmente real. Todas as ilusões, as frustrações partem do nosso íntimo. Deus não tem realmente nada a ver com isso. Mas se nós nos colocarmos na condição de vilão, certamente Ele irá nos enviar colaboradores. Mas não de vítima, porque de vítima Ele vai te perguntar o que fizeste com o evangelho que eu te dei. Então, a dor de Asaf, naquele momento, era realmente insultar a Deus, porque ele queria que Deus se responsabilizasse e sentisse, né, que ele estava sofrendo e a culpa era dele. Impressionante, né? Então, o que nós podemos entender, né? O que é o significado da oração para os meus irmãos? Eu compreendo que a oração é um bem extremo. É no momento em que nós realmente, quando necessitamos, aquele bem se aproxima de nós, porque ele é completamente acessível. Esse bem chamado oração, em que você se conecta, entra em sintonia com Deus e pode realmente colocar ali as coisas em pratos limpos e conversar e colocar a sua angústia verdadeiramente. Então, em dados momentos, se existir essa contradição de interesses entre o seu coração e a sua mente, realmente nada poderá ser provido para você por intermédio do nosso Pai Criador. É você que vai estar caminhando sozinho, junto com o seu mal pensar e com o seu mal sentir. Logicamente, os seus passos não serão tão bons assim. E você estará entrando nessa armadilha que é chamada de aflições. E nós podemos ver aqui no Evangelho segundo o Espiritismo as causas das aflições no capítulo 5, que diz, bem-aventurados os aflitos, e diz assim, de duas espécies são as vicissitudes da alma e da vida. Ou, se eu preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importam distinguir. Umas têm uma causa na vida presente e outras fora desta vida. Remontando-nos à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Então, está dizendo aqui que nós precisamos estar atentos ao nosso comportamento e fazer uma mudança diária e também uma vigilância para que não venhamos sofrer e culparmos Deus, como Asaf estava fazendo. Já sentiram-se nesta condição? Quem já proferiu, Deus me abandonou? O Senhor esqueceu-se de mim. Deus não me protegeu e eu entrei nessa cilada da vida. Alguém? Certamente que sim. Pode ser que até neste momento, alguns de nós estamos passando por esse
momento de angústia, de ansiedade. Então, o que é a ansiedade, né? Eu certa vez ouvi uma frase muito interessante. Eu lembro que essa frase eu ouvi uma vez de um curso que eu fazia que diz assim: a depressão é um tempo que nunca passa. Eu anotei aqui. E a ansiedade é um tempo que nunca acontece. A depressão é um tempo que nunca passa. E a ansiedade é um tempo que nunca acontece. E a angústia é um meio termo. Porque a angústia, nós podemos descobrir aí vários sentimentos que envolvem esse processo de angústia e de aflição. A tristeza, a frustração, o estado de inconsciência. Todos esses sentimentos que nos abalam e que nos tiram a paz e a tranquilidade, diminuindo a nossa imunidade espiritual, estão baseadas nesses 3 sentimentos que hoje descobrimos a palavra depressão, ansiedade já é muito antiga, angústia também, né? Tanto que elas se encontram aqui no nosso livro sagrado. Então, a angústia, ela maltrata o coração. Esse sentimento dá um nó na garganta, um aperto no peito, tão forte, que impede as pessoas de respirar bem. A angústia, ela é poderosa quando ela quer, né? E quando nós permitimos a sua estadia no nosso íntimo. A nossa condição espiritual permite que a angústia se instale em nós quando nós estamos insatisfeitos, quando a frustração, quando algo que queremos que aconteça não sai no tempo previsto, não acontece da forma como idealizamos. Muitas das vezes, quando os nossos sonhos demoram a se realizar, ou quando eles acontecem de uma forma diferente, podem acreditar, é benéfico. Quando eles acontecem de uma forma diferente, aguarde o que está por vir. E quando ele atrasa, silencie sua mente. Dê um distanciamento daquele seu interesse, que, aliás, é uma das leis do universo, né? O distanciamento. Afaste um pouquinho o seu pensamento daquele interesse. Relaxe. Ore com sinceridade a Deus. Peça a Deus que te traga o alívio, o esclarecimento. E mantenha-se em silêncio, em oração. Não atropelando os seus sentimentos e nem misturando eles, mas sejam claros e óbvios com Deus. Ele tem toda uma condição de lhe ajudar. Então, aprendemos também que a angústia é uma sensação, um provimento interno, né? Como Asaf fala, que ele diz aqui: eu fico gemendo e medito e sinto-me desfalecer. Então, a angústia é tão forte que ele geme de dor. Esse gemido está relacionado às lamentações. Faz sentido isso para vocês, irmãos? Temos lamentado exageradamente, acerbadamente, né? Então, nós podemos compreender que Asaf está aqui numa situação bastante sofredora, sim, mas ele tem todo um caminho, porque ele conhece Deus. O mais interessante é que ele começa a fazer as lembranças das ações divinas e ele não percebe que como Deus, que assim como Deus... Peraí, gente, interferência aqui. Que assim como Deus fez, ele continua fazendo. Deus é passado, jamais terá passado. Então, nós temos que compreender que Asaf, ele estava apenas, né, em um sofrimento tão forte, em uma depressão tão arrasadora, que ele estava, como que eu posso falar, né? Desdenhando de Deus, que vergonha poder falar isso, né? Estou mostrando ali, mas isso acontece. Ele coloca a sua ira
nas ações de Deus. E ainda zomba que no passado ele fazia. Então, se isso está acontecendo, vamos parar e vamos pensar. E vamos desviar o nosso pensamento para o lado que é correto. Vamos ser sinceros, né? Vamos ser leais conosco, porque Deus sabe de todas as coisas. Não adianta se iludir. Ele sabe o porquê das suas lamentações. Ele sabe por que você entrou, né, nesse turbilhão de sofrimento. Tudo tem resposta. O que me chamou bastante a atenção nesse Salmo 77 foi logo o início, que diz assim: a Deus levanto a minha voz e grito. E depois, à noite estendo a mão sem descanso, e minha alma recusa o consolo. Gente, pensem nesses dois versos do Salmo 77. Será que temos rejeitado o consolo divino? Isso é muito sério. Bom, como eu falei ainda há pouco, né, lá no Missionários da Luz, eu também selecionei o Salmo 102, em algumas Bíblias, 101, né? E nesse Salmo 102, o que mais me chamou a atenção foi o versículo... Deixa eu ver aqui. O versículo 8, que diz assim: sou como um passarinho no telhado. Quando eu li essa passagem, eu falei, sou como um passarinho no telhado. O que será que o salmista Davi, né, o rei Davi, quis dizer com isso? E então eu fui ler, né? E começa assim: Senhor, ouve a minha prece, que o meu grito chegue a ti mais uma vez. O grito, como se Deus estivesse longe, né? Não escondas tua face de mim, ele diz. No dia da minha angústia, quase muito parecido, né, com a lamentação de Asaf. Não esconda sua face para mim no dia da minha angústia. Então, ele deseja que a presença de Deus esteja ao seu lado apenas no dia de seu sofrimento. Porque ele grita, e gritar quer dizer que Deus está distante, é como se você gritasse, fulano. Porque se você falasse fulano, ele não ouviria, porque ele estava distante de você. Então, ele diz aqui: inclina teu ouvido para mim, e no dia em que eu te invoco... Quem está com a Bíblia aí? Quem está com a Bíblia aberta? Eu ia pedir para que lesse o restante. Pode abrir seu microfone, quem estiver com a Bíblia aberta, para completar essa parte. Não tem ninguém? Então eu vou responder aqui. Diz assim: responda-me depressa. Olha o que Davi fez. Então, tá aí. Responda-me depressa. Inclina o teu ouvido para mim, e no dia em que eu te invoco, responda-me depressa. Davi, acho que na sua posição de rei, ele estava tão magoado, ele estava... Isso, muito bem, Tiago, em qualquer... Oh, atenda-me prontamente. Muito bem, isso. É isso que temos feito com Deus? Não temos tido humildade em esperar que ele responda ao nosso chamado? Responda-me depressa, prontamente, quando eu te invocar. Acho que Davi estava assim, tão iludido com a sua posição de rei, né? E estava se achando... Desculpa, Davi. Está me dizendo isso aqui, por isso eu estou falando, tá? Então, quando nós entrarmos nessa condição de nos sentirmos, né, merecedores
desse amor divino, desse amparo divino da mão destra sobre nós? Quando nós nos sentirmos assim, merecedores, com humildade, certamente vamos conseguir enxergar, porque quem age dessa forma está cego pela ira, pela mágoa, pela dor. O sofrimento está consumindo essa pessoa, está consumindo você. Então, como é possível que possamos receber, aceitar a corda que está sendo jogada no nosso abismo, no nosso calabouço, para que a gente faça o esforço de escalar? Né? E ele continua: porque os meus dias se consomem em fumaça, os meus ossos queimam como braseiro. Davi está colocando aqui a sua dor física. Ele está dizendo que os dias dele estão passando, ele não está vivendo aquele momento ali, porque a dor, a angústia, o sofrimento está consumindo todo aquele seu dia, a sua vida. E ele diz que ele sente dor. Quantas são as vezes que as pessoas chegam perto de nós e falam que está angustiada e começa a sentir dor no braço, na costela, na barriga, nas pernas? A cabeça incha, pesa, a coluna dói, né? Então, olha só, os meus ossos queimam como braseiro, pisado como relva. Meu coração está secando. Quando Davi diz que o seu coração está secando, é porque ele já não tem vontade de viver. Naquele momento da sua depressão, da sua ansiedade, porque ele não consegue enxergar a ajuda chegando, ele começa a dizer que o seu coração seca de esperança, que o seu coração está envolvido pela dor suprema do sofrimento. E Davi continua dizendo: e eu me esqueço até mesmo de comer o pão. Quem, no seu momento de ansiedade, de depressão, de angústia, deixa de se alimentar? As pessoas nesse estado nem percebem que estão tão doentes, porque eles estão tão frágeis, que nem se alimentarem, eles se alimentam. Fica em seu quarto trancado no escuro, se alimentando daquele momento trevoso que se alastra durante todo o tempo da sua vida. E olha o que ele diz: e eu me esqueço até de comer por causa da violência do meu grito. E ele ainda entende que ele está ali completamente violento, com angústia, chamando Deus para perto dele. E ele, por estar trancado em um quarto escuro, no meio das trevas, deixando-se alimentar, completamente frágil, fraco, sem alimento algum, com a sua imunidade cada dia mais baixando, ele ainda entende, né, que Deus é responsável por aquilo, e ele continua falando: os ossos já se grudam na minha pele, ou seja, ele emagreceu tanto que ele está em pele e osso. Estou como pelicano do deserto, como mocho nas ruínas. Pelicano. Isso aqui ele quer dizer o quê? Que ele está fora do seu habitat, ou seja, um peixe fora d'água, porque pelicano não é uma ave do deserto, né? Então ele está ali, estou como um pelicano no deserto. Então ele está vivenciando um momento tão gostoso que ele não reconhece que aquele ambiente seja o seu ambiente. Ele se sente tão fora do seu teto espiritual que ele começa a julgar como um peixe fora d'água. Irmãos, faz sentido isso para vocês? Percebem que esta reflexão, estamos vivenciando ela nos dias de hoje? Que essas dores, elas são antigas. O que mudou? Como foi falado na oração, uma clareza imensa para que a gente possa entender que o caminho para a salvação está na nossa condição transformacional. Precisamos nos transformar urgentemente.
No livro de Romanos, capítulo 8, 35, o apóstolo Paulo deixa uma informação para nós assim: quem nos poderá separar do amor de Cristo? E ele cita aqui as tribulações. Ele diz: a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. E ele continua falando, vou continuar. Como diz as Escrituras, no capítulo 4 de Hebreus, versículo 12, tem essa passagem. E eu vou ler aqui para a gente. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto onde a alma e o espírito se encontram, e até onde as juntas medulas se tocam. Ela sonda os sentimentos e pensamentos mais íntimos. Não existe criatura que possa esconder-se de Deus. Tudo fica nu e descoberto aos olhos dele, e a ele devemos prestar contas. Então, Davi está iludido. Somente ele está. Davi está iludido quando ele coloca pensamento e coração em vias de mãos duplas. Mas Deus sabe. Então Deus está dizendo aqui, o apóstolo Paulo lembra nós aqui que sentimentos e pensamentos mais íntimos, Deus sonda, ele sabe. Então não adianta. Você está iludindo a você, enganando a si mesmo. É necessário isso? A verdade, ela é como a espada que ela entra no nosso, atravessando a nossa medula. Ele diz, entra no peito, atravessa a medula. Ela é penetrante. E Deus é verdade. Ele é luz, ele esclarece, ele ilumina você. Então, por que achar que Deus é responsável pelas suas dores, pela sua doença, pelo seu sofrimento? E voltando aqui, continuando, ele diz: estou como pelicano, fico desperto gemendo como ave solitária no telhado. É como um passarinho que eu falei no telhado solitário. Então, eu pego aqui o livro de A Doutrina Viva para lembrarmos um pouquinho o que Chico fala sobre solidão. Ele diz que solidão é uma escolha e que as pessoas podem estar solitários se quiserem, mas podem estar solitários de encarnados, mas envolvidos com a presença dos benfeitores espirituais de Deus, do nosso Senhor, de Maria Santíssima, a nossa mãe amorosa, generosa, que toma conta de nós em todos os momentos de nossas vidas. Então ele fala que existe essa necessidade de buscarmos compreender o significado de estarmos sozinhos. E o que é que ele quis falar sobre estarmos sozinhos no telhado? Nos sentindo abandonados, deitados sobre o leito e olhando para o teto, à espera de uma luz alvejante que venha e clarear você, ou seja, à espera de um milagre que só você pode realizar? Pensemos nisso. Vamos trabalhar a realidade, a lealdade nos nossos corações. Está doente? Está com depressão? Vamos ser sinceros conosco. Ninguém é responsável pela sua dor, a não ser você mesmo. Claro, algumas vezes nos envolvemos em situações que outras pessoas trazem para nós, mas se nos permitirmos a nos envolvermos naquele mar de lamentações, vamos também receber a angústia do outro e desenvolver a nossa.
Porque vamos criar sentimentos não agradáveis. E cairemos nesse processo de dor que o salmista Davi, o rei Davi, está aqui cobrando a Deus, né? Então ele continua falando: meus inimigos me ultrajam o dia todo e me amaldiçoam, furiosos contra mim. E eu como cinza em vez de pão, como fumaça, né? Ele diz aqui. E com a minha bebida, ou seja, ele quer dizer que a bebida dele, que ele fala, misturo com lágrimas, mas ele quer dizer que o suor, as lágrimas correm, ele bebe as lágrimas dele como se fosse água. Olha, Davi estava tão enfraquecido, tão sofrido aqui, que ele estava tendo a atitude de uma pessoa incoerente, de uma pessoa que não pensa, que não avalia o que fala, completamente envolvido na sua sombra sentimental, né? E ele ainda continua: pois me elevaste, né, com a minha bebida, por causa da tua cólera e do teu furor, pois me elevaste e agora me jogaste ao chão. E ele ainda fala que Deus o elevou, colocou como um rei, né? E agora Deus afastou dele e o jogou ao chão. Então a gente para e percebe assim, como é possível que em muitos momentos de nossas vidas possamos sim agir de tal forma. Tem uma passagem que eu quero ler para nós também, que é no livro de Provérbios, né? E que fala uma coisa muito importante a respeito desse nosso comportamento, né? Que muitas das vezes nós impedimos de encontrar o caminho, deixa eu ver onde eu coloquei aqui, o caminho para a nossa salvação. Quando ele fala, sou como um passarinho no telhado, ele está se referindo à falta de sono, à insônia, porque ele não dorme, né? Meus ossos se apegam à pele, ele quer dizer que ele está completamente desnutrido, abatido, né? Perdeu o apetite, não se alimenta jamais. Tudo isso eu quero saber. Alguém aí que está me ouvindo já passou por essa situação? Alguém que eu não saiba? Então, né? No Salmos 46 está escrito assim: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos ainda que a terra mude. Então, Deus é um bem presente nos nossos momentos difíceis e nos nossos momentos de alegria. E não precisamos gritar, porque Ele está muito perto de nós. Ele está presente na nossa vida, como nós ainda queremos que Ele esteja. Mas, como diz Asaf, rejeitando o seu consolo. E ele continua dizendo assim: tu, porém, Senhor, permaneces para sempre. Muito bom. A ajuda de Neide é realmente um carinho, Edna. E isso é muito bom, né? Porque nós queremos exatamente isso. Que nós, como irmãos que somos da nossa congregação, possamos um acalentar o outro, né? Mostrar a realidade desse amor divino em nossas vidas. Abrir os nossos olhos. Nos tirar dessa insônia, desse momento de letargia, que é as incertezas, as dúvidas em relação ao amor de Deus para conosco. Então, Davi continua, né, levando toda a sua lágrima, né, e ele continua falando coisas importantes para que a gente possa estar aprendendo cada vez mais a desmistificar
né? A tirar de nós a responsabilidade e achar que porque somos pessoas religiosas, né? Porque somos pessoas religiosas e trabalhamos para Ele, que Ele tem que estar fazendo tudo em nossa vida. Olha, Ele já fez muito, né? Aliás, Ele fez tudo realmente, nos deu a vida, nos deu tudo que gira em torno de nós, toda essa natureza pungente, né? Que pulsa, mostrando a vida. Como eu falei pela manhã, o sol acordou lindamente, douradamente, iluminado, e nós abrimos os olhos. Por que cobrar de Deus as nossas frustrações, as nossas dores? Se, como diz na poesia, muitas das vezes a ansiedade pode ser um sinal de que você precisa mudar o rumo dos seus passos. Vem diminuir a sua aceleração com o seu desejo do mundo. A oração digna, meus irmãos, feita com alma e com o espírito, simplesmente você acaba com a guerra no seu interior. Se você permitir que essa mágoa, que essa ira em Deus ou na vida derrube você, Deus não virá te levantar. Tem coisas muito importantes que nós podemos fazer. Se o problema é saúde, ore, mas busque o médico. Se o problema é aflição no lar, desentendimento, ore e procure a solução na calmaria, na amizade, no diálogo bom. Se alguém gritar com você, fale mais baixo. Vai falando cada vez mais baixo, que uma hora ele também vai falar baixo com você. E todas as dores se saem. Se o problema é financeiro, não fique acomodado. Ore a Deus. Pense o que você poderia fazer. Não diga, eu não sei fazer nada, eu não posso fazer, as coisas estão difíceis. Não. Busque a sua capacidade dentro de você, você pode. Se sua alma recusar o consolo, somente a transformação de comportamento poderá lhe ajudar. Se você ora a Deus, mas mantém o seu sentimento de mágoa e de vingança, não vai passar do teto da sua casa. Se você ora, mas deixa o seu orgulho passar à sua frente, ninguém vai ouvir a sua oração, a não ser você mesmo. Ore com entendimento, mas ore com a consciência e com o coração. Ore com a força espiritual. Ore com a verdade. E espere. Não espere impacientemente. Desenvolva a paciência no seu coração. Se sofres, foi porque se sente rejeitado por Deus, mude seu modo de pensar. Aqui estão vivendo momentos de provas e expiações. É para a nossa evolução. E nós só evoluímos quando nós buscamos a transformação dos nossos atos. Pensamento, sentimento e ação. Essa vibração que estamos tendo aqui nesse momento, se você não estiver conscientemente se deliciando de uma forma feliz e alegre deste momento, de você poder estar vivenciando esse momento, essa vibração não vai te envolver. É preciso que você esteja completamente aqui com dedicação. Compreender o projeto de Deus e entender que a sua fragilidade depende de você e todas elas têm uma característica. Precisamos descobrir quais são as regras para o bom viver. E uma das primeiras foi falado na oração. Faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro faça a você. Esse é o X de toda a questão. Então, faça para Deus o que você gostaria que Deus faça para você. Né? Faça para Ele. Faça com Ele. Faça por Ele.
e faça por você mesmo, porque ao você fazer, ao você respeitar o projeto de Deus, ao você ter essa aceitação com a sua consciência, cada vez mais você vai conseguir compreender e enxergar Deus perto de você. Cada vez que você rejeite um projeto divino, você está se afastando de Deus. É você que se afasta dele, não ele de você. Então, nós falamos aqui a importância de compreendermos, né, a necessidade de olhar para dentro de nós e realizarmos uma oração leal, com o sentimento e com o pensamento equilibrados, um ao lado do outro. Não adianta você fazer um pedido e o seu coração desejar outro. Não adianta você chegar para o mentor, para o Virgílio, para mim, que sou, né, um instrumento de mensagens, e dizer, né, uma coisa e o seu íntimo fala outra. Dois sentimentos dúbios não resolvem o seu caso. Gente, nós somos super capazes, porque nós somos filhos do Altíssimo, de Deus, e somos feitos à sua imagem e semelhança, portanto, podemos ser felizes sim, porque, aliás, a felicidade, né, é o objetivo do ser humano, né, a felicidade. Tem pais que, quando vê seus filhos ali, contrito, em silêncio, acha que ele está infeliz, oferece isso, oferece aquilo, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, porque ninguém permite a tristeza, mas ela faz parte do contexto da vida que vivemos, deste mundo. Nós não precisamos nem podemos nos entregarmos a ela, para não causar essa angústia, essa ansiedade. Mas nós precisamos de entendê-la ou perguntar, qual foi o início disso tudo? Por que eu caí na teia das doenças? Por que eu tive um câncer, eu estou com ele? Por que eu estou com problemas cardíacos? Por que eu estou, né, diabetes? Por que eu estou com dores intensas de cabeça? Por que eu estou tão fraca no meu físico? Tem um início. O câncer, por exemplo, desculpe, irmãos. O câncer, por exemplo, é a célula adoecida do seu corpo, e todo mundo tem essa célula, mas ela adoece por diversas formas. Muitas pessoas desenvolvem porque elas estão sofrendo tão intimamente por não aceitar determinadas situações e não conseguem encontrar o caminho para a mudança. E elas adoecem. E muitos falam, é benigno. Não importa, teu corpo está doente. É maligno. E se entrega? Não. Se seu problema é endócrino, faça uma dieta com respeito. Mas se o seu problema é familiar, faça uma reunião no seu lar. Chame um e outro. Não baixe a cabeça para seus filhos. Não baixe a cabeça para o seu cônjuge. Apenas sente, chame e esclareçam as coisas. Por que é difícil? Porque você é orgulhoso? Vaidoso? Porque você tem medo? Bom, não culpe Deus. Ele te deu a receita, né? Deus avalia o teor das palavras e das emoções. E se nela não tiver sinceridade, será como o apóstolo Paulo fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, como um símbolo que bate, sem mensagem alguma. Então, se a palavra de Deus, que é reveladora na intimidade, trazendo de dentro para fora, Deus nos conhece na intimidade. Ele nos coloca pelo avesso. Quando falamos de Deus, baixemos a cabeça
Ensinemos nossos filhos também a fazer o mesmo, já que ele aprendeu a te desrespeitar. Volte, faça tudo de novo. Faça melhor. Faça com orientação bíblica. Porque está lá no livro de Timóteo que a Bíblia, ela serve para disciplina, para educação, para transformação moral. Ela muda a sua vida. Ela muda você, ela transforma você, ela coloca tudo aquilo que é ruim, que está dentro de você, te maltratando, para fora, te vira pelo avesso. Faça uso dela. Compreenda ela na íntegra. Seu problema é tempo. Eu só vou dizer uma coisa. A vida é como uma neblina. Se você não amar hoje, pode ser tarde amanhã. Se você não amar o próximo hoje, amanhã pode ser tarde para você. E lembrando que quando você ama o próximo, você está amando a Deus. Orientação divina essa, né? Então aqui eu fiz essa anotação e eu quero voltar uma parte chata que diz assim, né? A oração é um bem. É uma ferramenta de valor. Agora eu vou perguntar para vocês. Quanto vale? Pode se comprar? Será que não é por isso, porque nós estamos tão acostumados a pagar? Será que não é por isso que nós não damos o verdadeiro valor a ela? Será que é porque nós não, infelizmente, não vamos poder pagar pela oração? Lá no Mensageiro da Paz não pode pagar pela oração de forma alguma. Para fazer doação, qualquer tipo que seja, você tem que ser um trabalhador, frequentar a casa por 2 anos. E ainda passar por uma investigação. Então, acha mesmo que temos o direito de fazer como Davi, solicitar a presença de Deus com pressa, como o Tiago colocou ali? Acha mesmo, e como Davi citou ali, né, com pressa? Venha depressa ao meu auxílio. Acha mesmo que estamos agindo corretamente, fazendo assim? E desse mesmo jeito, lembrando o que Jesus nos ensinou a respeito de fazer ao outro o que gostaríamos que o outro fizesse conosco, não podemos agir dessa forma também com o próximo, exigindo dele o que ele não quer dar, o que ele tarda, ao nosso ver, em nos dar. Então, a gente pode perceber que a contradição de interesses, né, dos interesses reais, é que afasta você de Deus. Certeza que são 10h03. Olha, aqui no meu celular, 10h05. 10h13. Bom, eu espero, queridos irmãos, que a nossa conversa de hoje, o que é base para o nosso trabalho de amanhã, né, possa realmente ter valido bastante e que possa fazer parte da sua reflexão, não só dessa manhã, mas do dia inteiro e da semana toda. Eu pedi a vocês que pudessem ler os salmos, colocar a mão na Bíblia, trazer para você, né? Manifestar através dela, a sua fé. Porque quando nós estamos com a mão na massa, acreditamos que a coisa vai acontecer. Então, a massa nossa é a Bíblia. Se estamos com as mãos nela, realmente, tudo vai acontecer de bom. Que a paz do Senhor nos abençoe. E que possamos juntos trabalhar os nossos verdadeiros, reais sentimentos, sermos leais conosco e com Deus.
Eu vou chamar então o nosso hino. Não poderia faltar o nosso hino. Vamos cantar um hino sobre Maria, que amamos tanto. E em seguida, a nossa oração. Que tenhamos um excelente domingo. Sobre as asas do Senhor. Que assim seja. Ela escolhida, Rainha dos céus e da terra, com teu manto sagrado ilumina os teus passos, o povo escolhido de Deus. Com teu manto sagrado ilumina os teus passos, o povo escolhido de Deus. Nossa Mãe Maria, que o povo inteiro elegeu, se entregou, Maria, a pedido do Filho seu. Nossa Mãe Maria, que é farol em toda jornada, me entrego, Maria, e me faz firme em tua seara. Tão calma minha acalenta, me chama, me move, me ergue, me faz importante a todo instante, ó Mãe protetora fiel. Me faz importante a todo instante, ó Mãe protetora fiel. Que letra linda, Nossa Mãe Maria, que o povo inteiro elegeu, se entregou, Maria, a pedido do Filho seu. Nossa Mãe Maria, que é farol em toda jornada, me entrego, Maria, e me faz firme em tua seara. Oremos. Senhor Jeová, sabemos, Senhor, que o livro que instrui e consola é uma fonte do céu transitando na terra. Sem dúvida, constitui um permanente convite à leitura da nossa farta literatura, ao estudo criterioso das nossas joias mediúnicas que Allan Kardec nos apresentou nas obras da codificação sempre atual. Depois da oração, o livro é a única escada pela qual o céu pode descer à terra. Na ciência, na filosofia e na revelação da fé, o livro nos traz os ensinamentos de todas as épocas. E é por isso que devemos destinar um tempo ao exame destas dádivas que nos são oferecidas bondosamente pelo alto. Cultivemos, então, o hábito de ler, de meditar, pois o livro edificante é sementeira da luz divina, aclarando o passado, orientando o presente e preparando o futuro. Ah, Senhor, quem pode descrever a maravilha da literatura que nos possibilita viajar pelo mundo inteiro? Porém, existe um livro que possivelmente nem todos tenhamos aprendido a ler. Trata-se do livro do universo. É preciso aprender a ouvir os sons delicados da natureza, que, como poetisa inigualável, compõe poemas de beleza a cada dia. A leitura da natureza
Que livro extraordinário, com tantos capítulos de inumeráveis e infindáveis páginas. Nos associemos a ela e juntos ampliemos o nosso conceito de leitura, porque conforme nos ensinou o Mestre dos Mestres, Jesus Cristo, é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E assim aprenderemos a ler e a ouvir com a alma, com o coração. Comecemos logo. O livro do universo nos aguarda. Que assim seja.